Olá pessoal, eu estou respondendo pelo Instagram a pergunta de Renata Silveira, a mineira que vive em São José de Campos, a crise existencial, né? Nessa crise existencial, normalmente é uma crise com a sua própria expectativa, né? Que você quer sempre significa a sua vida. Então, você sempre está questionando significado da sua vida, está buscando o significado da sua vida. Quando acontece isso, normalmente pode ser uma grande crise, né? Grande decepção profissional ou familiar, né? Algo que você ficou decepcionado, ou então pode até acontecer depois grande conquista, né? Uma formatura, uma premiação, porque sempre um grande sucesso depois tem um vazio, né? Então, aquela tudo quando a luz apague, aplausos encerra, você fica sozinho, né? Você fica perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é a minha vida? Estou feliz? Então, quando acontece grande aquela euforia, depois tem um silêncio. Isso é normal da vida da gente. Então, dependendo muito do que objetivo que você colocou, né? Essa a crise vem a questionamento é do próprio parte do próprio cérebro, novo córtex, é nosso cérebro racional, né? Só que você tem que entender que nosso ser é muito mais complexo, nosso ser é um ser espiritual. Somos espíritos e tem um corpo. Então, você tem que sempre pensar, temos como pessoa, né? Você pode colocar o objetivo de ambição pessoal, né? Pode colocar responsabilidade social, o que você espera de você é uma ambição pessoal, né? A sua família, você que espera de você, o que você quer ser, né? Sempre pergunta, quando você crescer, o que você quer ser? Então a gente sempre coloca isso na cabeça de criança, né? E a gente é muito educado, enraizado de princesas e príncipes, né? Parece que todo homem quer ser príncipe, a mulher quer ser princesa, e nem tudo isso pode ser realizado, né? Simplesmente você descobrir que nunca mais chance de ser príncipe, você não tem sangue real, não é? Outra parte é a expectativa da sociedade, o que seus pais esperam de você, o que escola, né, a sociedade espera de você. Talvez quando você chega nessa realização, você virou um juiz, você virou um grande advogado, um grande médico, e daí? Né? Você realizou todas as expectativas da sociedade, da família, e você não se sente feliz. Ah, mas se você não ficar feliz, você é um grande médico, grande advogado, grande juiz, você ainda tem um vazio, né? Porque tem alguma decepção em outros aspectos, que esse ser humano é muito mais complexo. Você tem aspecto pessoal, social, ainda tem espiritual. Espiritual, diga a evolução, né? Referei ao que você vem para evoluir. Então é uma conta de não você com você com sua alma ou você com Deus, né? Sua alma sempre questiona, sempre te pergunta, né? O que você vem fazer aqui? Então imagina uma criança, um menino nasceu, né? A mãe pede a criança leva leite, por exemplo. Zezinho, vem buscar leite, vai buscar leite. Às vezes pegar um frasco de leite, sai de casa, era para ir até a padaria buscar leite e voltar. Imagina no meio do caminho, ele vê um skatista, ele começa a aprender skate, gostou, né? Caiu o campeonato de skate. Depois passou a praia e gostou de surfar, né? Começou a surfar, virou surfista, né? Caiu o campeonato de surfar. E depois ele ficou decepcionado também, falou, e aí, e agora? Eu sou famoso, tô ganhando dinheiro, mas o que eu vou fazer na minha vida? Né? Continua perdido, não é? Depende, passou outro bairro, tem pessoa cantando e ele começa aprender a cantar e ganhou o campeonato de canto, né? Ganhou 10 milhões de acessos num dia só. E depois despingou, ninguém quer mais ouvir as músicas dele. E aí? Ele ficou, continuou com crise. E aí, depois ele perguntou, mas, né? A mãe falou, Zezinho, é para você buscar leite. Cadê o flasco de leite? Eu nem lembro mais de onde está. Era só para buscar leite. E essa assim, é uma analogia da sua alma. Você veio só para evoluir uma coisa. Aquilo que você não consegue fazer na outra vida. Então,
É algo, porque você tem muitas vidas, tem muitas virtudes. Você pode ser um espírito muito sucesso, fácil de fazer, que nem Michael Jackson, nasce cantando. Só que o objetivo dele, a vida dele, a alma dele, de evolução, sentido de evolução, não é cantar. É para ter contato social, né? A insegurança social. A aceitação pessoal da própria origem, né? Isso era o objetivo que ele vinha evoluir. Só que ele não cadou nessa objetivo. Então começa a se perder. Então você tem que entender qual é o objetivo da evolução da sua vida, né? Que você veio, eu faço aquela leitura facial, às vezes você fala último trecho reencarnações. Normalmente quando você não aprendeu a ler a leitura, você pode entender que a significado da sua vida, né, é o contrário do que você é. Vamos supor, eu tenho muito timidez, né? Nasci com timidez. Eu tive muitas crises existenciais desde pequeno, né? Primeiro, eu não quero ser chinês, não sabia usar aquele bolzinho para comer, e a chinesa é muito indireta, eu sou muito direto. Aí depois identifiquei que eu parece mais próximo a americanos, né? Comecei a estudar inglês sozinho por minha própria conta, né? Eu achava que se eu estudar inglês, eu não seria chinês. Então, vou ser astronauta americano, então comecei a estudar medicina chinesa, física e inglês, né? E todo dia eu ouvia aquela rádio, né? Aquela onda curta, consegue chegar até a China. Tem aquela rádio shortwave radio, né? A gente fala ondas curtas do rádio. Via aquela voz sempre falando no intervalo assim: "You're listening to the Voice of America." Com aquela voz, né? Eu escutava inglês e falava inglês, era muito bom. Então, quando chegou no Brasil, eu descobri que não vai dar, né? Mais uma crise existencial e que eu não consigo ser o cidadão americano, né? Por mais que você fale bem inglês, não vai adiantar. Todos os americanos já de mendigo falam inglês, então isso não é uma virtude. Outra, o americano classifica muito com sua raça, se você é asiático, se você é hispânico, que é brasileiros, né, o México, tudo é hispânico, ou você é white, branco, ou você é, né, black, negro. Então, ele sempre tem essa quatro classificações, você nunca vai ser branco. Já você não vai ser branco, não vai ser americano, então apenas um asiático, isso nunca vai chegar a lugar nenhum, provavelmente, nos Estados Unidos. Eu decidi ficar no Brasil também, e depois de casamento também, ficou crise existencial. O que eu vou ser? Né? Depois separação, depois filhos crescer, também continua, né? O que eu venho fazer na minha vida? Então, a minha parte, né, que eu queria, né, queria ser, tem nessa parte que você seria contrário das suas características. Então, como eu sou muito tímido, eu tenho que superar a timidez. Então, a primeira coisa que superar a timidez faz palestras. Depois gravei vídeo, né? A pessoa fala, você é tímido? Eu sou muito tímido. E a pessoa fala, você é tão sem vergonha, tão engraçado. Eu pego o vídeo e transformo em outra pessoa, mas eu estou superando, eu já superei a parte. Então, isso é parte da evolução da alma. Então, gravar um vídeo, fazer uma palestra, eu fiquei muito, muito feliz. Porque sente aquilo superando. Para outra pessoa, talvez seja tão simples, né? Não é nada. Então, são duas coisas que você pode fazer. Superar a crise existencial, né? Existencial, existencial. Crise existencial quer dizer você redefinir sua vida. Normalmente, dá uma bifurcação. Vai para a esquerda, vai para a direita, ou então cria outro caminho, não é? Então, é uma oportunidade, na verdade. Toda crise é uma oportunidade. Em chinês, crise é wiji, ji é oportunidade. Wei é perigoso. Então, seria uma oportunidade perigosa, né? Uma nova escolha, redefinição. A primeira coisa, né, para sair nessa crise existencial é para ser o contrário de você. Você já nasce com aquilo, então faz um contrário, faz de outra parte, né? A Michel Teló teve aquela música estourada, né? Ai, ai, se eu te pego, depois grande estouro, caiu muito para baixo. Ele também ficou deprimido. Então, a crise é uma depressão. O que eu vou fazer na minha vida, né? Quando você supera, você percebe que tem muitas coisas para fazer. Amar, casou de novo,
criou 2 filhos maravilhosos e continua como cantor, né? Músico sertanejo, continua cantando, tocando, fazendo história, fazendo um trabalho bonito. Então, tem muito mais coisa para fazer. Então, superando seus próprios defeitos, né? A alma veio com certas aptidões, tem certas deficiências. Então, se você nasce como fazendo as suas aptidões, você esquece sua deficiência, como o Mac diz, você nasce cantando, mas outra vida você já cantou, outra vida já cantou. Você já ficou cantor famoso várias vidas seguidas. E o problema dele é superar esse contato social e aceita a origem, né, que ele é. Eu não sei, a Michelle Teló talvez também, né, assumir essa, superar essa síndrome de estudo baixo, né, de outro, para ser uma pessoa normal, sem ser sustentado pelo grande famoso, grande sucesso, né, e fazer aquilo que ele tem dificuldade de fazer. Então, enfrenta 2 partes. Você que enfrenta de você não sabe, aqueles não leem leitura facial, você não sabe o que eu faço. Você enfrenta 2 portas. Pode melhorar a sua crise existencial. Primeira é tudo aquilo que você tem medo. Tudo que você teme, você pode ser muito bom, porque com medo você não faz, né? Superar esse medo. Segundo, tudo que você não gosta. Eu não gosto. Não gosto de água, porque você não sabe nadar, né? Eu não gosto de calor, porque você não sabe tolerar o calor. Eu não gosto de frio, você não sabe aquecer seu corpo. Não gosto do povo, multidão, porque você não sabe lidar com a população, né? Então, eu não gostava de pessoa, né? Só gostava de pesquisa, não gostava de atender pessoas. Então, eu estou fazendo, não gosto de discursar em público, eu estou superando o meu defeito, atender pessoas e discursar em público. Justamente são 2 coisas que contradiz, faz parte da minha alma. É como fazer uma massinha, né? Você estica onde está mais curto, para se tornar redondo. Então a evolução faz que todo mundo se tornar parece São Pedro, parece Jesus. Todo mundo fica redondo, fica parecido. Tem todas as virtudes. E aquilo que você, justamente você não sabe, não tem paciência. Então desenvolva sua paciência. Esse é o objetivo da sua vida. Parece simples, não é? Mas não é tão simples. Você desafia seu próprio defeito. Isso significa sua vida. Se tornar uma pessoa mais evoluída. Então isso traz muita felicidade também posteriormente para você, né? Superar essa crise existencial. Agora, o segundo parte que você supera essa crise é expectativa de Deus, né? Quando eu superei tudo isso, ainda, quando eu vejo que eu já criei meus filhos, 2 filhos médicos, e o que eu vou fazer agora, não é? Superar, né? Satisfazer a expectativa de Deus, né? A gente vive a vida inteira superando, né? Respondendo a expectativa de mim mesmo. O que eu quero ser de mim? O que eu espero de mim? O que eu espero de mim, né? O que eu quero ser quando crescer? Expectativa de professores, dos pais, expectativa de sociedade. Agora eu quero perguntar o que Deus espera de você. Nessa pergunta, quando eu perguntei, muita gente, a pessoa fica chocada. O que Deus espera de mim, né? O que Deus espera de nós, né, em geral, é fazer o mundo melhor. Que Deus espera o mundo que Ele criou esteja melhor, né? Então, por isso, eu faço nesse trabalho de Deus. Eu faço minha parte, eu assumo a minha responsabilidade, a minha parcela em obra de Deus para fazer o mundo melhor. Hoje é para conscientizar para vocês liberdade da prisão da sua mente. Para mim, hoje, o pessoal fala assim, você está exigindo como um engenheiro da NASA, eu me exijo como um engenheiro da NASA. Então, se você me manda no espaçonave, eu mando embora, conserto, se vira, né? Tranquilo. Agora, se você me colocar uma posição, fala, Peter, desenvolve um condomínio fechado de 200 famílias, cápsula, coloca no universo, eu coloco, tranquilamente. Coloco na água, coloco no deserto do Marte, coloco. É um condomínio fechado, um sistema autossuficiente, né? Não, lixo zero, tudo é reciclado, e produz oxigênio e produz uma comunidade. Agora, o problema não é a capacidade de fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não têm essa consciência coletiva. Sempre vai ter alguém que quer furar o pargo, né? Sempre tem alguém que estragar a festa. O ser humano está muito estúpido, está muito atrasado para chegar nesse nível de consciência. Eu não consigo escolher 200 pessoas
colocar numa nave e viver uma colônia fechada, se alguém estragasse, sempre terá alguém, se a pessoa mal amada não evoluiu o suficiente, vai lá ou furar o parede do nave. E aí estraga todo mundo, acaba com todo mundo. Ou estoura uma bomba, ou pega uma arma, quero matar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não está bem resolvido. Então, não adianta. Ou não faz partido, né? 200 pessoas, vai ter 5 partidos, né? 2 partidos. Sempre tem alguém contra a outra. Sempre tem alguém que não pensa em coletivo. Sempre tem alguém egoísta. Sempre tem alguém que quer meter a mão no outro. Sempre tem alguém que quer ser esperto. E sempre tem alguém vagabundo que não quer trabalhar. É isso nosso, não estou falando do Brasil, né? A pessoa sempre fala, vagabundo. Você está falando do carioca, está falando, né, Bahia? Não, não é nada disso. Qualquer ser humano, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, sempre tem alguém que não quer trabalhar e quer manipular outros, né? Eu posso falar, isso é vagabundo político, né? Tem gente, esses ativistas, sempre quer, né, o outro trabalhar e ele se passa de esperto, né? Eu protejo vocês. Grandes milicianos, traficantes, enquadra nessa parte, né? Não quer trabalhar, quer trabalhar só o outro trabalho. Eu represento você, né? Esse aqui que representa, não precisa, né? Então, nesse sentido que é difícil. Não é porque você não consegue fazer essa nave. Consigo reunir 10 engenheiros, a gente consegue fazer uma nave. O difícil, garantir ninguém vai furar nessa nave. Todo mundo pensa na mesma direção. Isso é mais difícil do que imaginar. Que nós mesmos não conseguimos unir a consciência. Nós não conseguimos pensar, por exemplo, na praia. Ontem foi praia de novo, na Corujá. Tá muito limpo, de parabéns para Corujá. Eu vi peixinhos nadando no mar, fiquei muito alegre, muito feliz. Parece tão limpo, parece Cabo Frio. Só que a água é quente. Então, está de parabéns, Prefeitura de Corujá, povo de Corujá, pessoas de Corujá. Vocês estão fazendo uma grande obra e a praia está muito, muito limpo. Tão limpo como fosse no Cabo Frio. Lá é limpo, a praia parece verde ainda, né? Mas de parabéns mesmo, comparando com Santos, com Praia Grande, Corujá está grande destaque. E a gente, à tarde, a gente vê muitos peixinhos desse tamanho nadando com a gente perto da praia. Então isso é uma grande, né, grande avanço. Eu acho que tá surgindo o efeito, né? Pelo menos está bem, né? Então, resumindo, para você superar a crise existencial, essas são 2 coisas. Primeiro, fazer o contrário do que você é, né? Deixa a sua alma ter mais virtudes. Aquilo que você tem medo, aquilo que você não gosta, são 2 portas para você superar. A pessoa já começa a desligar o vídeo. Eu não quero superar. Né? Segundo, expectativa de Deus. O que Deus espera de você. Participa nessa grande obra de Deus para fazer o mundo melhor. Para fazer outra pessoa feliz. Normalmente, a gente nessa obra nunca acaba, né? Você pode ir trabalhando como você mesmo, se você dedicar a sua vida para Deus. Fazer outra pessoa feliz. Fazer outra pessoa conscientizada para preservar o mundo. Nessa consciência. É simples, né? Parece. Então, resumindo, supera o contrário de você, supera seus defeitos, aquilo que você não sabe fazer, ou você não quer fazer, tem medo de fazer. O segundo, a expectativa de Deus para fazer o mundo melhor. Que Deus espera de você, ok? Espero que eu respondi a pergunta do Renato Silveira e muitas gente, inclusive a minha parte, né? Eu tive toda a vida inteira, tive nessa crise existencial e essa questão, onde que significa na minha vida. Espero que qualquer ser humano civilizado, alma avançada, sentem isso. Agora, o animal talvez não sente isso, né? Primeiro 3 chaves, comer, dormir, sexo talvez não. Então, quando você tem essa crise, você está deprimido, mas de parabéns, porque você já nasceu com objetivo diferente de desenvolver não vida animal, mas a vida social. Começar a 4 chakras de amor incondicional. Então, quer dizer, você já viu diferente. Quem teve essa crise existencial, quer dizer que você é uma ser evoluída, não é só ter vida animal, ok? Obrigado.